Boa noite, Querine. Tudo bom? Boa noite, professor, tudo bem? Tudo jóia. Vamos só aguardar aqui a chegada do restante do povo para a gente começar. Boa noite, Alice. Boa noite a todos. Aguardando chegar mais gente aqui para a gente poder começar. E aí, pessoal, vocês tiveram alguma dificuldade para acessar o sistema na prova? Eu vi que todo mundo que estava aqui no início, né, naquela parte inicial que eu expliquei a prova, foi lá, fez. Aparentemente não aconteceu nenhum problema, né? E achou de acontecer não sei se vocês souberam depois da notícia, né, que caiu o sistema do Google em todo o Brasil, exatamente às 10 horas da noite. Então foi justamente na hora lá do final da prova que o sistema caiu, mas ainda bem que quase todo mundo já tinha entregue, só teve uma aluna que não tinha conseguido entregar, mas é assim que o sistema reabriu, ela conseguiu enviar e finalizou. Então, a princípio, quanto às questões técnicas, deu tudo certo, apesar de que o Google pregou uma peça, deu um susto aí em todo mundo, com a queda geral no apagar das luzes da nossa prova. Mas outra falha dessa não deve acontecer, nem tão cedo, né? Assim espero. Professor, Oi, Filadélfia. Boa noite. boa noite, viu? O senhor vai dar as notas hoje? Não, ainda não. Eu comecei a fazer a correção, mas ainda não terminei, né? Porque eu só divulgo nota quando eu corrijo os trabalhos. Então, ainda não comecei a corrigir os trabalhos junto com a prova. Então, vocês vão começar a receber amanhã, provavelmente, algumas mensagens, eu respondendo lá, né?
quanto foi a pontuação daquele trabalho. Isso no caso de quem mandou para o meu e-mail, né? Porque para quem manda lá para o sistema, eu consigo visualizar, mas eu não consigo responder. Mas eu tenho meu controle aqui e depois eu posso ficar informando para quem, né, tiver alguma dúvida, quantos pontos foi que resultou ali dos trabalhos, né? Mas por enquanto eu não corrigi, só está lá a nota da prova, mas aí eu não divulgo nota da prova sem os trabalhos, eu só divulgo quando tiver tudo certo. Então, vou ver se eu consigo finalizar até quinta. São muitas provas, são 51 provas. Vamos ver se eu consigo. Se eu conseguir, na quinta eu já divulgo e já na quinta-feira, na aula, eu já respondo aqui e mostro as respostas da prova. Se não, eu mando as notas na sexta e na próxima terça eu corrijo a prova aqui. Certo. Então, hoje o senhor já inicia com assunto novo, né? É. Certo. Obrigada. Antes de começar aqui o assunto, deixa eu passar alguns informes interessantes para vocês. Eu vou pedir para que vocês já comecem aí a reservar nas suas agendas o espacinho para aquela semana, né? Vocês, a grande maioria ainda não passou por isso, né? Por esse evento aqui, ou por esses eventos, mas a gente, todo mês de outubro, na CEUNI, organiza 2 eventos, que são um encontro de iniciação científica, o ENIX, que vem junto com o simpósio de pesquisa docente, e a Semana de Direitos Humanos. O ENIX é organizado pela coordenação de pesquisa, né, por mim e pelas minhas colegas, Alicia e Camila, e com a ajuda, claro, dos professores também, dos nossos colegas. E a Semana de Direitos Humanos é organizada pelos professores Basile e Manuela, que são os coordenadores do curso de Direito. Mas desde o ano retrasado, a gente já organiza os 2 eventos juntos numa semana só. Neste ano, o evento vai acontecer entre os dias 19 e 23 do próximo mês, de outubro, certo? Então, vai ter a próxima semana, né? Já ali a semana cheia de outubro, depois é aquela semana do feriado, né? Do dia 12, e na outra semana, no 19, aí começam os nossos eventos. Como tudo esse ano está sendo feito por conta da pandemia dessa maneira que estamos agora, né, de maneira online, remota, então o evento vai ser feito dessa mesma forma. Então vai ser feito online. Ele vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube e depois a gente vai divulgar nos próximos dias aí a programação completa e também vamos divulgar o endereço, né, o site para você ir lá fazer a inscrição. E esse ano, como é tudo digital, então os certificados também vão ser emitidos de maneira digital. A gente está vendo tudo. Boa noite, professor. Vamos confirmar. Boa noite, Elisa. Tudo bem? Tudo. Então, a gente depois vai passar essas informações com mais detalhes, né? Onde vai ser a inscrição, qual o site, como é que vai ser tudo, tá? Vai ser divulgado no Instagram da faculdade, vai ser divulgado no Instagram da coordenação de pesquisa, aquele que eu já passei aqui, o Pesquisa Extensão CEUNI, né? Vai ser divulgado nas redes sociais. Vai ter o link lá no site também, né? Vai estar sendo tudo bem divulgado de maneira bem ampla. E uma notícia, né, que eu já posso passar para vocês é que neste ano, em virtude de todas essas circunstâncias da pandemia e pelo fato de ser um evento online, então esse ano o evento é gratuito, né? Então, nos outros anos a gente cobrava um valor, né, de inscrições e tal, mas neste ano a gente resolveu fazer de maneira gratuita. Então, basta fazer a inscrição, confirmar a presença para ter direito lá às horas, né, os certificados de horas. A gente ainda não definiu quantas horas serão, porque ainda falta definir, né, toda a programação. Aí depois a gente vai divulgar tudo com detalhes, né? Quantas horas vão ser cada evento e tudo mais. Vai ter algumas diferenças esse ano, porque geralmente até o ano passado, né, quando era tudo presencial lá na CEUNI, nas salas de aula, no auditório, tinha evento de manhã, de tarde e de noite. Neste ano não, porque, né, sendo aqui sempre por videoconferência, é sempre mais cansativo, tanto para quem organiza quanto para quem assiste, né? Ficar ligado o dia todo numa reunião de videoconferência é muito desgastante, né? Vocês já devem ter participado aí durante a pandemia de algum evento e também todo dia estão aqui na sala de aula virtual, então certamente vocês terminam aqui
a noite de aula um pouco cansados, né? Por conta do esforço de concentração e tudo mais, né? Tem até estudos aí que estão mostrando que a gente demanda mais esforço para poder acompanhar as aulas e os eventos, né, feitos de maneira remota. Então, a gente não vai ter evento toda tarde, a gente vai ter pela manhã, pela noite, e só na quarta-feira que a gente vai ter uma programação mais cheia, com eventos de manhã, de tarde e de noite. O ENIX, né, que é o evento da minha coordenação, da coordenação de pesquisa, vai acontecer na segunda-feira e na terça, manhã e noite. Nesse evento vai haver a apresentação dos projetos de pesquisa, né, de PIBIC, que já foram concluídos, e também os projetos que estão sendo aí preparados, né, que foram iniciados agora em agosto. Então, vai ser para essas apresentações. Na quarta-feira, no dia 21 de outubro, vai ter um evento à tarde que vai ser bem interessante também da coordenação de pesquisa, que é o Simpósio de Pesquisa Docente. Ele também faz parte do ENIX. Só que neste ano ele foi para um horário um pouco diferente, né? E ele tem uma novidade aí muito interessante, né? Porque esse evento vai estar junto com outro bem maior, né? E internacional, que é o chamado Circuito Urbano. Eu acho que amanhã ou depois de amanhã já deve começar a ser feita a divulgação ampla desse evento do Circuito Urbano, e o nosso evento, o Simpósio de Pesquisa Docente, vai participar desse evento maior, que é o Circuito Urbano da ONU, né, da ONU Habitat. E esse evento vai ser transmitido ao vivo pelo nosso canal da CEUNI, pelo canal do Circuito Urbano no YouTube, e ele vai ser transmitido não só para todo o país, para todo o Brasil, mas para todos os países africanos também que falam língua portuguesa. Então, vai ser um evento internacional que a gente vai ter a honra de participar. A CEUNI foi uma das instituições selecionadas, e a gente vai participar na quarta-feira à tarde. De 2 às 4 da tarde, vamos ter esse evento, simpósio de pesquisa docente, com a participação de 3 convidadas, 3 mulheres que vão compor a bancada virtual, né, que vão ser as palestrantes. Eu vou ser o mediador e elas serão as palestrantes. E na quinta-feira e sexta-feira vai ser a Semana de Direitos Humanos, né, 22 e 23, com eventos que vão acontecer alguns à tarde e outros à noite. Então, depois também a gente vai fazer a divulgação, certo? Então, já deixando aqui o recado, né, para vocês se ligarem, porque nessa semana aí, entre os dias 19 e 23 de outubro, né, guardem aí esse evento, né, esse espaço na agenda aí de vocês, para vocês poderem ficar ligados, para ficarem ligadas nos nossos eventos que são da CEUNI. Durante essa semana, do 19 ao 23 de outubro, não vai ter aula, né? A recomendação sempre, porque são eventos do calendário da CEUNI. Então, o calendário acadêmico já é selecionado para ter essa semana só para esses eventos, né? E vai ser uma oportunidade de vocês terem um compartilhamento aí de conhecimentos que vão além do que a gente pode dar aqui na sala de aula virtual, né? Que é mais restrita. A gente tem um cronograma certo aqui, não pode sair muito dos eixos, né? E lá a gente pode ter espaço para outros assuntos que vão além do que é dado aqui em sala de aula. Então, sempre vale muito a pena assistir esse evento e, claro, vai ter, como eu disse, né, certificado de horas, e isso vale para vocês lá quando forem precisar cumprir as 300 horas complementares. Professor, o senhor pode repetir o período? Eu não ouvi. Vai ser entre os dias 19 e 23 de outubro. Certo? Daqui a 3 semanas, eu acho, né? Porque a semana que vem é a semana do dia 5, depois é o feriado do dia 12, na outra semana é o nosso evento aqui, são os eventos, né? ENIX e Simpósio de Pesquisa Docente, Semana de Direitos Humanos, certo? Depois eu trago mais informações, eu estou só passando aqui em primeira mão algumas informações importantes, básicas, né? Mas depois eu vou trazer e vocês vão ter essa divulgação maior para ficar sabendo, né, o que é cada evento, quais são as atrações, né, de cada evento, para vocês se programarem para assistir. E sempre aqui eu faço isso também, um incentivo, né, a participação, porque daqui desses 2 eventos do ENIX e da Semana de Direitos Humanos vão sair 2 das 3 atividades que eu passo para esse bimestre, né? Vocês fizeram 3 exercícios para a primeira prova, e para essa segunda prova vão ser 2 relatórios, um sobre o ENIX, o outro sobre a Semana de Direitos Humanos, e depois eu vou passar o exercício, que vai ser a terceira atividade. Então,
além de ter a oportunidade de assistir o evento, de ver coisas diferentes, né, assuntos interessantes aí atuais, vocês vão ter também essa oportunidade, no meu caso aqui específico do direito constitucional, de ter esse aproveitamento do que vocês vão assistir com os relatórios que vão valer ponto extra para a nossa segunda prova, tá certo? Depois também eu explico isso melhor quando sair a programação, porque aí com a programação completa eu posso explicar melhor como é que funciona, né, a dinâmica para vocês escolherem o que é que vão fazer em relação ao relatório, porque eu deixo vocês livres para escolher qual é o dia, qual é o horário e qual é o evento ou qual é o assunto, né, que vocês vão fazer o relatório. Eu deixo vocês livres para escolher. Com relação à reposição, vai ser lá no final, acho que é dezembro, né, a reposição. Quando chegar mais perto, eu aviso. Reposição vai ser uma data só, acho que vocês já viram isso no primeiro período, né? É uma data só para repor as provas, né? Então, você só pode repor uma prova, aquela que você faltou. Então, se alguém faltou, e teve gente que faltou mesmo, né? Foram 51 provas, são 61 alunos, então 10 pessoas faltaram a prova, né, dos matriculados. Então, tem 10 pessoas aí para a reposição da primeira, vamos ver quantos serão para a segunda, né? Mas é uma data só para as duas provas. Aí depois, isso é de acordo com o calendário acadêmico, depois eu marco, e o assunto é o mesmo da prova que foi perdida, né? Então, se desses 10 alunos que perderam a prova quinta-feira, o assunto é o mesmo, né? O estilo de prova é o mesmo, e será feito lá, acho que é começo de dezembro, eu não estou com o calendário aqui, mas acho que é começo de dezembro, certo? Então, depois a gente volta para falar mais disso nas próximas aulas, certo? Sobre o ENIX e sobre a Semana de Direitos Humanos, mas vocês já estão avisados e avisadas, né, para reservar esse espacinho 19 a 23 de outubro nas agendas de vocês para assistirem esse evento que vai valer muito a pena. Estamos organizando com muito cuidado e muito carinho, né, para passar para vocês o melhor possível aí de assuntos, né, e de bons palestrantes também que virão aí, né, para brilhantar o evento. Só vai receber e-mail sobre o trabalho quem precisou para a prova. Isso. Eu acho que já tinha falado disso, né? Quem tirou 10 não vai precisar de ponto, né? Então, não vai receber e-mail. Quem faltou também não vai receber e-mail, porque eu não vou corrigir trabalho, já que os trabalhos só valeriam para a prova que foi feita quinta-feira passada. Então, se vocês forem recebendo e-mail, é porque precisaram de ponto, né, para completar aí a nota, né? Mas pelos trabalhos não dá para saber quanto é que tirou a nota, né, da prova. Só depois que eu divulgo lá no site. E quando sair no site, como eu falei agora no começo para a Filadélfia, que ela perguntou, né, no início, a divulgação lá no site já é da nota com os pontos. Então, quando sair lá, já vai sair completa a nota da prova, mais os pontos extras. Mas aí vocês vão saber, porque eu vou respondendo lá pelo e-mail. Só lembrando que eu só tenho como responder pelo e-mail, né? Pelo meu e-mail, porque pelo site eu não consigo responder. Eu vejo o trabalho, eu dou a pontuação, mas eu não consigo dar o feedback, né? Eu não consigo responder por lá. E aí, então, eu tenho o meu controle aqui depois, quando sair a nota, aí vocês, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, né? Para ver como é que ficou a tabelinha com os 3 exercícios. Isso é se vocês precisarem, né, dos 3. Ô, professor, Oi. eu percebo que pela plataforma, até nós, alunos, ficamos receosos dos professores não receberem as nossas atividades, porque a gente não tem nenhuma prova de que enviou. Quando nós enviamos diretamente para o seu e-mail, a gente pelo menos fica com o e-mail enviado. Já quando é pela plataforma, ela não dá nenhum tipo de informação, não temos nada, basicamente. E o ano passado não, né? No primeiro semestre, nós tivemos esse tipo de dificuldade com e-mails de trabalhos e provas que foram enviados e não chegaram aos professores por meio da plataforma. Então, ela é complicada, a gente inclusive fica com medo. A gente geralmente fica colocando, professor, avise que recebeu. Então, é complicada a plataforma. Se o professor disponibilizar um e-mail, particularmente, eu prefiro enviar para o e-mail que o professor disponibilizou do que mesmo pela plataforma. Isso. Por isso que eu deixei o meu e-mail disponível, né, sempre, porque por lá eu consigo, sempre, todo mundo que mandou por lá pelo Gmail recebeu a minha resposta, né, recebido e tal.
Então, fica lá comprovado. Eu vi já, eu olhei no site, né, na plataforma da CEUNI, eu recebi 14 trabalhos de 14 alunos por lá. Aí depois é que eu vou conferir se foi em duplicidade, por exemplo. Teve gente que quer garantir, né, bem, aí mandou para a plataforma e mandou para o e-mail. Aí não tem problema, né, porque já também deu recebido pelo e-mail, eu vou corrigir pelo e-mail, né? Mas se mandou só pela plataforma, tem lá os nomes e aí eu consigo ver. Eu só não consigo realmente dar a resposta. Você tem razão. Essa parte eles não disponibilizaram ainda de uma maneira mais interativa, né? Para que vocês saibam que mandaram e para que a gente possa também confirmar o recebimento. Por isso que eu estou sempre sugerindo que vocês mandem para o meu e-mail. Está sempre lá nos slides, né? Toda capinha do slide, né? Toda primeira página do slide tem lá o meu e-mail. Então, eu mando lá no exercício também o endereço. Então, preferencialmente, mande para o meu e-mail, né? Mas se quiser mandar pela plataforma também, não tem problema, né? Que eu consigo ver, só não consigo responder como eu faço no e-mail, né? Dando lá o recebido. Deixa eu ver aqui mais. Tem que tirar print, se não tirar... É bom tirar o print, né? Pronto, isso. Eu sempre mando o recebido, né? É só o recebido lá. Eu não confiro muita coisa, é só para ver se está lá o arquivo e tal. E Querine, só lembrando aqui, a monitora está aqui presente sempre, dizendo a vocês que ela já é veterana, já assistiu, então, dando a dica que não percam, é muito bom Enix e Semana de Direitos Humanos. Então, não se preocupem não, que depois vocês vão recebendo aí, a partir de amanhã já vão recebendo alguns e-mails em que eu vou dizendo para quem precisar, né, dos pontos, quanto tirou lá no trabalho e, enfim, né, vai sair uma correção. Não dá para fazer uma correção detalhada, ponto a ponto, né, mas eu vou pelo menos apontando ali alguma observação, mesmo que básica, até porque eu já expliquei, né, os exercícios na revisão aí. Então, os detalhes, né, da correção já foram dados na semana passada. Bom, deixa eu chegar aqui com vocês neste assunto. A gente terminou para a prova esse assunto de supremacia, mas eu queria voltar a ele para, vamos dizer assim, esclarecer algumas coisas, certo? Atualizar, na verdade, né? Porque a teoria do José Afonso da Silva, ela é, como eu falei, e como vocês devem ter percebido nos estudos aí para a prova, ela é a mais usada, ela é a mais famosa de todas, né? Mas ela é uma teoria mais antiga, ela não é, né, não é tão atual assim. Ela veio lá dos anos 80, foi aperfeiçoada pelo próprio José Afonso nos anos 90, mas houve algumas mudanças importantes nessa teoria entre a década passada e essa que está terminando, ou que já terminou, né? Então, o que houve aqui de mudanças em relação a essa teoria do José Afonso? O que é que tem de mais atual aí? Bom, quanto às classificações, não houve mudança de nome, nem nada disso, né? Como eu já tinha falado. Continuam sendo chamados de eficácia plena, contida e limitada. Mas houve uma mudança significativa quanto à interpretação de um tipo de normas que existe aqui, que foi identificada pelo José Afonso. Nessa parte aqui, especificamente da eficácia limitada, vocês lembram que eu falei que o José Afonso tinha apontado que existiriam dois tipos de normas: as de princípio institutivo ou organizativo e as de princípio programático, ou as normas programáticas. A grande mudança que houve aqui na interpretação dessa teoria do José Afonso, não por ele, mas, por exemplo, pelo Supremo Tribunal Federal e por outros autores, né, por alguns autores da doutrina mais recente, foi com relação a essa segunda espécie de norma, as normas programáticas. Elas receberam um tratamento diferente ao longo desse século XXI que estamos passando, certo? Então, houve alguns casos aí bem interessantes que existiram em relação a alguns direitos sociais que entram como normas programáticas. 3 direitos passaram a ter um tratamento diferenciado aqui, né, ao longo dos últimos anos, ao longo dos últimos 15, 20 anos. O direito à educação, o direito à saúde e o direito à greve, no caso da greve dos servidores públicos, certo? Então, com relação a esses 3 direitos, houve algumas mudanças em relação ao que
o Supremo Tribunal Federal entendeu, né, como esse tipo de norma programática, e também um próprio tratamento diferenciado da doutrina, né, mais recente em relação a esses direitos. O exemplo aqui mais interessante, né, de todos é do direito à greve no serviço público, porque a greve no serviço público é uma determinação na Constituição, que é um caso típico de norma de eficácia limitada, né? A previsão da greve no serviço público ela está no artigo 37, inciso 7º. E ela tinha uma redação original e teve uma mudança feita por uma emenda constitucional. No texto atual, esse artigo 37, inciso 7, determina que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica, no caso da greve dos servidores públicos. A greve dos trabalhadores da iniciativa privada ela é regulamentada por outro artigo, que é o artigo 9º, se eu não me engano, da própria Constituição, e tem a Lei 7783 de 89, né? Mas, no caso dos servidores públicos, há a determinação aí desse artigo 37, inciso 7, de que deve haver uma lei específica que trate do assunto. Mas, até hoje, 29 de setembro de 2020, essa lei não foi aprovada. Então, até hoje, né, 32 anos praticamente, né, depois da promulgação da Constituição, uma pausa técnica para um carro de som que estava passando aqui. Então, como eu estava dizendo, o artigo 37, inciso 7º, ele determina que deve haver uma lei específica que trate do direito de greve dos servidores públicos. E essa lei até hoje não existe. Então, né, se fôssemos levar a teoria do José Afonso da Silva ao pé da letra, então até hoje não poderia haver greve para servidores públicos por não haver lei que trate do assunto, né? Mas a gente sabe muito bem que há vários e vários anos existe greve, né? Os servidores públicos de diversas categorias entram em greve, né? Das categorias civis, porque as militares são proibidas pela própria Constituição, só para lembrar, né? Então, policial militar, bombeiro, servidor das Forças Armadas não pode entrar em greve, né? Isso aí é uma determinação da própria Constituição, mas os servidores civis, eles têm esse direito lá garantido, só falta a lei. E aí ficou a dúvida, né? Os servidores podiam ou não podiam entrar em greve? Isso sempre era uma polêmica, porque toda greve era judicializada e cabia, então, ao Poder Judiciário decidir se a greve era ilegal ou mais inconstitucional, né? Até que chegamos à primeira década ali, né, os anos 2000, e ali por volta de 2007 e 2008, chegaram várias ações ao Supremo Tribunal Federal discutindo, né, essa questão do direito de greve, se era cabível ou não, independentemente da lei específica. E o que é que o Supremo decidiu naquela época? O Supremo decidiu que, primeiro, essas normas deveriam ser consideradas como de eficácia contida, né? Então, eles mudaram a interpretação do contexto do segundo lei específica para garantir que os servidores públicos pudessem entrar em greve. E qual foi a forma que eles encontraram? Foi essa, de determinar que a interpretação dessa norma deveria ser agora, né, como norma de eficácia contida, e como a gente viu, sendo uma norma de eficácia contida, enquanto não houver a lei regulamentadora, você pode aplicar essa norma como se ela fosse de eficácia plena. Então, essa foi uma solução dada de início, né, para o direito de greve dos servidores públicos. Mas ficou a dúvida sobre quantos funcionários, quantos servidores podem entrar em greve. Porque, no caso dos trabalhadores, existe um limite, né, que é ali colocado pela lei deles, que seria para os serviços essenciais de cerca de 30%, né, das atividades que têm que ser mantidas funcionando mesmo com os trabalhadores em greve. Então, o Supremo decidiu usar, né, determinar o uso da lei dos trabalhadores da iniciativa privada, enquanto não houvesse a aprovação da lei de greve para os servidores públicos. Então, fizeram um arranjo aqui institucional para garantir que os servidores públicos pudessem ter direito de greve. Mais à frente, né, algum tempo depois, ali ainda, né, final de 2008, 2009,
tanto alguns tribunais, né, estaduais, quanto houve também decisões isoladas a nível de STJ, que levaram mais além essa lei, essa determinação da greve. E eles passaram a aplicar para os casos que chegavam à justiça o direito de greve dos servidores como se fosse eficácia plena. E aí chegamos ao ponto mais alto aí, né, de que as normas de eficácia, o direito de greve no serviço público deveria ter a desconsideração da determinação da lei específica e já deveria ser aplicado como se fosse norma de eficácia plena. Esse foi o auge ali, né? Até mais ou menos 2008, 2009. Mas aí chegou nessa década, né, que está acabando, ou que já acabou, e ali desde 2012, 2013, o Supremo começa a mudar de novo de entendimento. E aí vejam, se na década passada o Supremo levou o direito à greve no serviço público para ser norma de eficácia contida, agora ele vai fazer o caminho inverso. Parece que o Supremo se arrependeu do que fez e resolveu voltar atrás. Só que voltou atrás de uma maneira ainda pior. Vejam só como é que foi o caminho de volta. Boa noite, Thelma. Em 2013, houve uma greve muito, né, famosa, muito célebre, da Polícia Federal, que é civil, né? A Polícia Federal entrou em greve e a Polícia Federal é responsável também por fiscalização em aeroportos e tudo mais, né? Tem toda uma estrutura aí bem grande, né, montada para o funcionamento da Polícia Federal. E houve então essa polêmica, né, sobre o funcionamento nos aeroportos e em outras atividades essenciais, como é que funcionaria. E aí o Supremo foi aos poucos dificultando o exercício da greve para os policiais federais. Nessa greve, né, os policiais, essa greve ficou famosa, né, porque os policiais fizeram questão de mostrar que estavam agindo de maneira pacífica e eles resolveram, né, ter até as cenas, né, deles entregando lá o distintivo, entregando a arma, estão fazendo questão, né, de não estar armados nas manifestações, porque o que eles queriam eram melhores condições de trabalho, aumento de salário, etc., né? Então, nessa greve, o Supremo começa a mudar o entendimento sobre quantos trabalhadores, né, quantos servidores poderiam continuar e deveriam continuar trabalhando. E aí isso foi mudando. Se era 30%, foi aumentando para 60%, foi aumentando para 70%, chegou ao ponto de praticamente, nesse caso aí, inviabilizar a greve, porque no caso específico dos aeroportos, a decisão estava obrigando que os policiais mantivessem 90% do seu efetivo funcionando nos aeroportos. Isso aí não é greve, né? Se você só deixa 10% dos servidores sem trabalhar, né, exercendo ali o direito legítimo e constitucional de greve, então não é greve isso aí, é outra coisa. Então, o Supremo acaba descaracterizando esse direito, especificamente para os policiais federais. E chega ao ponto, né, o cúmulo, em 2018, de determinar a proibição da greve, que é algo que a Constituição não coloca, né? A Constituição é muito clara com relação a quem não pode entrar em greve. E isso está bem claro no artigo 142, salvo engano, que é a determinação de que servidores militares não podem entrar em greve. Como eu disse agora há pouco, policial militar não pode, bombeiro militar não pode, militares das Forças Armadas também não podem, né? Então, todos os servidores militares, eles estão proibidos de fazer greve. É a determinação clara. Mas os outros servidores que não são militares têm o direito garantido. Só que, como está aí dizendo, nos termos da lei específica, né? Bom, mas aí o que foi decidido? Na época, né, havia um posicionamento do Supremo, aí o ministro Alexandre de Moraes começa a mudar o entendimento e essa divergência que o Alexandre de Moraes abriu vai ser a divergência que vai ser seguida pelos outros ministros. O Alexandre de Moraes faz um malabarismo em cima da Constituição, né, uma interpretação malabarística, e ele coloca, né, que policiais federais, policiais civis, guardas civis municipais, eles fazem parte, né, do capítulo da Constituição sobre segurança pública, e como todos eles, inclusive os militares, estão lá, então haveria uma interpretação ampliativa da Constituição e que todos os servidores que estão relacionados à segurança pública estariam proibidos de fazer greve. Então chegamos a esse cúmulo,
né, em 2018, de que o Supremo proibiu o direito de greve para, por exemplo, policiais civis, policiais federais e guardas civis municipais, que são civis, né? A sua atividade é civil por natureza, né? E a proibição lá é clara para os militares. Então, houve um retrocesso gigantesco, né? Então, enquanto na década passada houve um avanço significativo, nesta década que está terminando, ou que acabou de terminar, houve um retrocesso gigantesco a ponto de se proibir a greve para servidores que não têm essa proibição na Constituição. A Constituição é muito clara sobre quem não pode entrar em greve. E lá está bem claro que são militares. Civis têm direito à greve, sim, mas o Supremo proibiu, né? Então, veja a que ponto chegou. Quanto à saúde e educação, também houve avanços significativos na década passada, né? Quando se determinou ali a garantia, né, de acesso à saúde pública e a garantia à educação pública, creche, ensino fundamental principalmente, né, e ensino médio em alguns casos. Mas nesta década, com essa emenda, né, do tal teto de gastos, agora fica cada vez mais difícil garantir esses direitos, né? E a judicialização do direito à saúde, do direito à educação vai aparecendo, vai continuando na justiça, mas é cada vez mais difícil que os governos garantam esse direito, porque agora há restrição orçamentária, né, causada pela emenda do teto de gastos. Então, se não há um aumento de gastos, logicamente a verba que era, né, suficiente no ano passado não será neste ano. Então, alguns outros problemas estão acontecendo e está se regredindo também para a ideia de que agora, né, já, né, em 2020, de que a educação, a saúde são direitos que deverão ser garantidos se houver dinheiro. Mas se não houver dinheiro, não tem como haver essa garantia plena. Quando, na década passada, a ideia era completamente diferente, de que não interessava essa questão do dinheiro, porque dinheiro havia, então deveria ser garantido o direito. E se o direito não fosse garantido pela via administrativa, né, pelo próprio governo, ali pelas políticas públicas do governo, era direito e é um direito, claro, de cada cidadão de buscar essa conquista, né, de buscar essa garantia pela via judicial, pelo Poder Judiciário, certo? Então, esse foi um ponto aí, né, em relação às normas programáticas, que elas tiveram uma subida, né, chegaram a ser norma de eficácia contida, em alguns casos até consideradas de eficácia plena, e hoje voltam para essa ideia original do José Afonso. Então, o Brasil avançou alguns passos, retrocedeu outros, e acabamos voltando praticamente à estaca zero hoje em 2020, né, quando já deveríamos estar bem evoluídos em relação a isso. E outra coisa, só para terminar essa análise aí do José Afonso, né, atualizando a teoria dele, o filho dele, né, o Virgílio Afonso da Silva, escreveu esse livro aqui, o Direitos Fundamentais, né? E o Virgílio hoje é professor da USP, né? Não porque é filho do José Afonso, mas ele passou no concurso para estar lá. E o Virgílio tem uma interpretação diferente, né? Ele coloca que o ideal era que deveria ser que todas as normas da Constituição fossem consideradas de eficácia limitada, né? Na visão dele, não há norma de eficácia plena e não há norma de eficácia contida. Todas são de eficácia limitada. Deixa eu ler aqui, enquanto ainda dá tempo, esse finalzinho, o porquê que o Virgílio Afonso da Silva afirma isso. Ele diz o seguinte: aqui, mais uma vez, poder-se-ia imaginar que a tese defendida implica menor grau de proteção aos direitos fundamentais. Mais uma vez, o que ocorre é o contrário. A classificação de José Afonso da Silva teve o inegável mérito de romper com a concepção de norma constitucional despida de qualquer eficácia. Essa é uma ideia agora consolidada. O que aqui se propõe é tentar ir um pouco além. A consolidação da classificação tríplice, destacada do seu intento inovador inicial, acabou por gerar, com o passar do tempo, uma situação que impede um maior desenvolvimento da eficácia dos direitos fundamentais. De um lado, a crença na eficácia plena solidificou a ideia de que não é necessário nem possível agir. Então, trouxe certo comodismo dos governantes. Por outro lado, a constatação de que algumas normas têm eficácia limitada pode levar a posturas diversas, inclusive levando a que os juízes substituam os administradores. Então, por isso que ele considera que deveria ser norma de eficácia limitada, né, tudo que está na Constituição, justamente para criar o compromisso de que elas sejam elevadas um dia à norma de eficácia plena. Já já eu volto, vou para aquela parada técnica para a gente dar sequência aqui, tá? Até já.